Pode ser, irmão. Vamos louvar o Senhor com a igreja toda. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão e o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão e o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o teu nome, conhecido o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o teu nome, conhecido o Senhor me tocar. A paz do Senhor, amada igreja, irmãos e irmãs. Quero deixar aqui o nosso cumprimento a todos, a todas, dar as boas-vindas e dizer da nossa alegria em estar recebendo aqui, né, a visita, a presença do pastor Adelcimar. Muito obrigado pela presença, pastor, da irmã Vesta. Que Jesus abençoe, que possa estar sempre aqui conosco, né? Nossa igreja ela é pequena, mas ela é fraterna, é familiar, onde a gente busca sempre a presença do Senhor, o entendimento do Evangelho, o estudo das Sagradas Escrituras. Já tem tudo. Amém. Tem a presença em tudo. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu convido a todos para que possamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo de Deus. Amém. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, elevamos nossos corações e mentes a Ti agora, meu Deus, rogando pela presença do Teu Espírito Santo, que a palavra que hoje proferida seja guiada por Ele, pelo Teu Espírito, e que os ouvidos que hoje a receberão possam ser a porta de entrada para os corações e mentes, e que essa palavra ela possa frutificar, possa render frutos para o reino de Deus, nunca jamais para a nossa própria satisfação, mas sempre para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco agora, meu Pai, abençoando a cada um e nos dando o devido entendimento da palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, graças a Deus. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias, continuando o nosso estudo na primeira carta de João, né? Hoje nós vamos estar lendo e meditando na palavra do capítulo 5, do versículo 13 ao 17. 1 João 5, 13 a 17. 258. Primeiro a João 5, 13 a 17. Amém, glória a Deus. Amém? Amém. Vou fazer a leitura do texto bíblico. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos
de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Amém. Há pecado para a morte, e por isso não digo que role. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Amém? Amém. Amados, então nós vamos continuar nosso estudo, nossa reflexão nessa carta, né, do apóstolo João, uma carta muito rica, onde nós já tivemos a oportunidade que em vários encontros estarmos podendo ir estudando, buscando entendimento, toda essa mensagem que o apóstolo João estava levando para aquela igreja primitiva, aquela igreja que estava convivendo com dificuldades, enfrentando falsos profetas, enfrentando a mentira, a tentativa de desvirtuação, né, da mensagem de Cristo, da mensagem do Evangelho. E João, de uma maneira muito firme, mas muito amorosa, vem mostrando para aquela igreja onde estavam esses erros, esses equívocos, e como que Jesus, e como que a mensagem de Deus ela era generosa, ela era importante para estarmos enfrentando nós estávamos enfrentando hoje, e eles naquele momento enfrentando tudo que eles estavam vivendo. Então, João vem falando aí ao longo da carta do amor, né, fraternal de Deus, a unção do Espírito Santo, a vitória que nós temos em Jesus sobre o maligno, né, sobre o novo mandamento, né, de como Jesus trouxe esse novo mandamento de que Deus é amor. E na última vez, né, no nosso último estudo, nós pudemos falar um pouquinho sobre a fé que vence o mundo, e sobre o testemunho, o tríplice testemunho sobre Cristo, né, que nós trouxemos, o testemunho do Espírito e também o testemunho da água e do sangue. A água representando o batismo, o sangue representando a crucificação de Cristo para a remissão dos nossos pecados, e o Espírito Santo, que é quem nos guia, quem nos direciona. E hoje nós vamos falar, né, sobre essa passagem, que é uma passagem curta. Nós já estamos finalizando a carta. A minha intenção era finalizar hoje, mas fazendo o estudo e vendo que, né, nesse trecho final da carta, onde João traz essa mensagem, ficaria muito extenso para um estudo só. Então eu pensei por bem dividir, né, em duas partes. Então hoje nós vamos estar refletindo aqui do versículo 13 ao 17, e no próximo encontro finalizaremos do versículo 18 ao versículo 21. E esse trecho final, né, que na nossa Bíblia, essa Bíblia que a gente utiliza aqui na igreja, ela tem o título de O Poder da Intercessão. Ele inicia, na verdade, é uma continuação do final dos versículos 11 e 12, né, quando João fala sobre o testemunho de que Deus é que nos dá a vida eterna, e aquele que tem o Filho de Deus, Jesus, é este que vai ser, que vai dar essa vida eterna. E João já inicia essa parte falando assim: olha, filhinhos, esta coisa eu vos escrevi, ou seja, então estas coisas que ele estava falando, principalmente a parte final que é sobre o testemunho, ele escreveu a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então João ele já vai estar iniciando essa passagem, enfatizando, dando uma ênfase muito grande, uma direção muito grande sobre essa certeza, que é a certeza da vida eterna. Ou seja, aqueles que testemunham, né, Deus testemunhando, e aqueles que recebem o testemunho de Deus, né, dessa vida eterna. Então João está falando, vocês têm que ter essa certeza, é uma certeza absoluta. Quem crê
nessa mensagem, crê na vida eterna espiritual. Então João, ele está dessa forma, usando de ênfase para a persuasão mesmo, para persuadir aquelas pessoas da igreja para que ele estava falando, e para nós hoje que estamos, né, nos aprofundando na palavra dele. Então nós temos que ter essa certeza, nós temos que acreditar nisso que João está falando, nós temos que ter certeza da vida eterna, né? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, ou seja, aqueles que creem no nome do Filho de Deus, em nome de Jesus, temos que crer, temos que ter a fé verdadeira na vida eterna, a vida eterna espiritual, né? Então essa mensagem, essa certeza, né, como eu disse, que é uma ênfase, é uma persuasão, para quê? Para que aquelas pessoas continuassem a crer no Evangelho, que aquelas pessoas continuassem a crer no nome de Jesus, para que eles não caíssem no engano, né, na dificuldade, né? Porque o mundo muitas vezes traz essas dificuldades, a vida traz incertezas, né? Muitas vezes a gente está desanimado, muitas vezes a gente está meio que perdido ali nos acontecimentos da vida, que muitas vezes nos levam para baixo, nos deixam desanimados, mas João, ele está fazendo essa ênfase, ele está trazendo essa ênfase da certeza, ele usa essa palavra da certeza de uma maneira muito clara, muito forte, de que nós temos, né, que crer nessa vida eterna, porque nós cremos em Jesus. Ou seja, ele não quer que se dissocie, como alguns daquela época, daqueles docéticos, daqueles nós já falamos aqui, que são heréticos também, né? Mas daquela seita dos gnósticos, tem que fugir da palavra, os gnósticos, muitas vezes eles tentavam transformar o ensinamento de Jesus para uma coisa muito terrena, muito do momento, momentânea, no nosso tempo terreno. E João, que ele quer enfatizar a crença espiritual na vida eterna, né? Então ele mostra de que, quando ele fala que nós temos que crer no nome de Jesus, não é simplesmente uma crença de entendimento, né? Ele quer que essa crença ela seja de que nós tenhamos a certeza da salvação repousando em Jesus, e que essa salvação ela não depende de nós, ela depende da nossa fé, ela depende de crermos verdadeiramente, né? E que se nós crermos verdadeiramente, nós não apenas vamos ouvi-la, como nós vamos ser assegurados por ela, vamos ser ajudados por essa crença, vamos ser beneficiados por essa crença na salvação. Então é onde que ele inicia, né, essa mensagem final do texto dele, dando essa ênfase, dando essa certeza. Eu estou fazendo a mesma coisa que João aqui, dando essa ênfase, dando essa certeza, falando novamente, voltando atrás no texto, trazendo novamente essa passagem, para que nós tenhamos sempre esse pensamento, que a nossa consciência esteja sempre com essa certeza da fé em Jesus Cristo nos trará a vida eterna, porque realmente, se pensarmos, se formos depender da nossa capacidade humana, do nosso intelecto humano, que é muito limitado, muitas vezes é difícil entender, né, e crer de como seria essa vida eterna, como seria essa vida espiritual. Isso é mistério que nós só vamos descobrir quando estivermos espiritualmente com o nosso Pai. Mas João, ele quer deixar essa certeza: existe a vida eterna e nós temos que crer nela. E ele continua que através dessa confiança, então a gente desenvolvendo essa confiança na vida eterna, é o que ele fala no versículo 14, que esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então João, ele vem trazendo essa mensagem de confiança para quê? Para que agora nós transmutemos essa confiança para as nossas orações.
Porque quando no versículo 14 e 15, quando ele fala, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Então ele está falando de oração. Ele está falando de pedidos. E a gente sabe que o pedido é através da oração. Então, olha como que é maravilhoso a forma como João vem trazendo esse texto e concatenando esses dois elementos, confiança e oração. Que ele usa a palavra pedido, mas a gente entende como oração, porque a nossa forma de pedir é através da oração. Então ele desenvolveu essa ideia de que através da confiança na vida eterna, nós estamos nos aproximando cada vez mais de Deus em nossa consciência. Então ele vai relacionar essa ideia de confiança com a oração. Então quando ele fala de pedirmos alguma coisa, né, e segundo a sua vontade ele nos ouve, ele está ensinando para aquelas pessoas ali de que a oração é um fortalecimento da fé, é um fortalecimento dessa aproximação, dessa comunhão com Deus. E quando ele fala para orarmos segundo a sua vontade, o que João tenta transmitir para aquelas pessoas ali é de que a oração muitas vezes não é uma oração daquilo que nós estamos precisando naquele momento, porque isso é uma tendência nossa como ser humano, né? De pedir questões ligadas à nossa vida material, à nossa vida familiar, às nossas coisas do dia a dia. Mas o que João está trazendo aqui para a gente é um ensinamento mais profundo de comunhão com Deus. Então o que eu entendi e que eu acho que é o incrível desse texto, quando ele fala de que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nós poderíamos pensar assim: Deus é poderoso e tudo que acontece está sob sua vontade, então nós não precisamos orar. Não é verdade? Tudo vai acontecer de acordo com o que ele já tem planejado, então para que orar? Mas não é o que João explica, ele quer mostrar justamente ao contrário. Porque ele quer que nós temos que ter esse desenvolvimento da oração, mas de acordo com a vontade de Deus. Mas qual que é a vontade de Deus? É a que está no Evangelho. É de orarmos para o que Jesus nos ensina realmente seja aquilo que nós desejamos. Amém? Então quando a gente tem que pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, é pedir alguma coisa segundo a sua vontade, que é de amor, de amar os irmãos, do amor fraterno, de amarmos a Deus. Senhor, me ajuda a amar a Ti acima de tudo nesse mundo material, acima de qualquer coisa, qualquer bem, de qualquer pessoa. Porque senão a gente corre no risco de, em nossas orações, nós estarmos enaltecendo talvez questões mundanas, mesmo que sejam coisas que necessitamos, que sejam coisas boas, mas quando você ora, por exemplo, somente para aquela coisa, naquele desejo pessoal seu, muitas vezes você está orando de uma maneira de ver satisfeita a sua vontade, não a vontade de Deus. Mas a oração é no sentido de: Senhor, faça a sua vontade, que seja a sua vontade com relação a isso, eu aceito, mas se também não for, glória a Deus. Essa é a oração que João está dizendo aqui, vai muito de encontro com do que o apóstolo Paulo também nos ensina, lá em Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a gente apresenta os nossos pedidos, e o que João está enfatizando aqui é isso, é que nós possamos apresentar esses pedidos constantemente, através de uma comunhão, mas que todos esses pedidos sejam feitos de acordo com a vontade de Deus. É a vontade dele que tem que prevalecer e não as nossas.
O próprio João, né, lá no evangelho dele, quando ele estava ali narrando o ministério de Jesus, ele também enfatiza isso, está lá no capítulo 15, no versículo 7, onde que ele apresentando, né, o ensinamento de Jesus, Jesus teria dito: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por quê? É uma comunhão. Se permanecerdes em mim e eu permanecerdes em vós, o que vocês pedirem será feito. Por quê? Se você está em comunhão com Jesus, o que você vai pedir vai ser de acordo com a palavra dele, não de acordo com o nosso coração humano. Amém? É isso que João está enfatizando aqui nessa carta, o que ele já trouxe lá no evangelho. Porque se nós permanecemos em Jesus, e Jesus permanece em nós o tempo todo, em oração e súplica o tempo todo, igual o pastor que hoje nos visitou, nos está nos visitando, o pastor Adelcimar, ele já chegou suplicando, ele já chegou orando, desde lá de cima. Então, se você o tempo todo, você mantém essa comunhão, essa presença, né, pedindo a presença de Jesus, e Jesus estando com você, automaticamente a sua oração não vai ser para aquilo que o seu coração humano e terreno deseja, mas aquilo que é a vontade de Deus. Amém. E é o que o apóstolo João, o evangelista João, está nos ensinando, né, nessa passagem. Então, a oração, num dos estudos que eu estava fazendo, eu encontrei isso aqui, eu achei muito interessante. A oração deve ser muito mais do que lançar desejos aos céus. Ela está enraizada, na verdade, na compreensão das vontades e das promessas de Deus, de acordo com a sua palavra. A sua palavra é o Evangelho, né? Então, cada oração que nós fizermos, toda vez que nós elevarmos o nosso coração em oração, nós mentalmente podemos nos perguntar: que razão eu tenho para pensar que esse pedido, essa oração que eu estou fazendo, está de acordo com a vontade de Deus? Nós temos que ser capazes de responder essa pergunta para podermos direcionar as nossas orações, e elas se tornarem poderosas, como tantos exemplos de orações poderosas que existem na Bíblia. A palavra, as escrituras, elas têm muitos exemplos de que aquelas pessoas que compreendem a vontade de Deus e pedem que ela se cumpra, são aqueles que têm as suas orações mais poderosas e atendidas, né, no caminhar aí da nossa existência. Então, pedir de acordo com a vontade de Deus é o encaminhamento, né, de oração que João está trazendo para a gente nessa mensagem. Então, essa mensagem de João, ela traz duas tônicas principais. Uma é essa que eu acabei de falar, né, da oração, de como orar, de como nós termos essa comunhão de oração através da vontade de Deus. E a outra parte, que também está ligada à oração, mas é quando João ensina de nós orarmos por um irmão pecador, que são os versículos 16 e 17. Se alguém vir a seu irmão cometendo pecado, não para a morte, pedirá a Deus, lhe dará a vida. Então, isso que João está ensinando, eu creio que naquele momento, né, que eles estavam passando ali na igreja, muitos daqueles irmãos deviam estar aceitando os falsos ensinos, caindo no engano dos falsos mestres e pecando. E eu creio, eu imagino isso, que João devia estar vendo outros irmãos da igreja, em vez de orar por aqueles irmãos, deviam estar criticando, que é o que a gente vê na natureza humana, né? Às vezes a pessoa está em pecado e em vez de a gente orar e interceder por ela, e aqui ele está falando de irmãos, ou seja, de pessoas que frequentam ali aquela igreja, né, na época, às vezes, em vez de orar, eles estavam criticando, falando mal, ou às vezes repudiando.
E João está ensinando aqui que não é isso. E se a gente vê um irmão cometendo pecado, nós temos que orar a Deus por esse irmão. Por quê? Isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que todos nós sejamos salvos. A vontade de Deus não é que através do sangue de Jesus derramado na cruz nós sejamos todos remidos do pecado? Então essa vontade não é só para mim, só para o pastor, ou só para os irmãos. É para todos. Deus não faz distinção de pessoas. Mas se aquela pessoa está no pecado, nós sabemos que ela não vai ter uma comunhão, ela não está tendo uma comunhão espiritual com Deus, ela não está tendo uma comunhão espiritual com Jesus. Então nós temos que orar por aquela pessoa para que Deus possa restaurá-la, para que Deus possa, de acordo com a vontade deles, restaurar aquela pessoa do pecado, retirar ela do pecado. E em vários trechos dessa carta de João, ele fala sobre o pecado. Ele tem uma preocupação muito grande com o pecado, desde o capítulo 1, quando ele fala da confissão do pecado, do perdão. Ele enfatiza muito o perdão. Por quê? Porque João estava convivendo com pessoas que ele gostava, que eram pessoas da igreja e que estavam sendo enganadas e estavam em pecado. Então ele está trazendo essa mensagem. Primeiro ele trouxe a mensagem direto para todos. Agora ele está falando, olha, mas se você está vendo que o seu irmão está em pecado, ore por ele, suplique por ele, peça a Deus por ele. Mas João faz uma ressalva, que é o pecado para a morte. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, aí você vai orar por ele. Porque ele enfatiza aqui, no final do versículo 16, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então nós temos que tentar entender o que João está dizendo aqui como pecado para a morte. Então vamos lá, eu vou trazer dois entendimentos que, quando a gente estuda, a gente se depara com eles, para tentarmos entender aí o que João está falando sobre pecado para a morte. O primeiro entendimento seria de que ele estava falando de morte física, tá? Não é o que eu entendo, mas eu acho importante trazer para o contexto as duas correntes. Eu acredito na segunda corrente, que eu vou trazer já, mas existe essa corrente de que ele está falando da morte física, e isso se dá, esse entendimento, porque eles fazem uma correlação dessa passagem com aquela passagem que está lá em 1 Coríntios 11, 27. A gente lê muito aqui o 1 Coríntios, o capítulo 11, da ceia do Senhor, é a passagem que trata da ceia, E nessa passagem, 11, 27 e 30, eu vou ler ela rapidinho aqui, para o entendimento. Olha só. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, isso ele falando das instruções da ceia, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormem aqui entendendo como morte, da morte física, morte da carne. Então, essa corrente que entende que João está falando desse pecado para a morte, seriam essas pessoas que estavam vivendo constantemente em pecado, e que através do pecado elas estavam trazendo para si juízo. E esse juízo seria através da morte física, como se fosse uma disciplina, uma punição. Esse é um entendimento. É claro que ele está coadunando com essa passagem aqui de 1 Coríntios, mas na 1 Coríntios é Paulo. Mas como a segunda corrente fala que, olha, se alguém vira seu irmão, então ele está falando
de pessoas do convívio, né? Então, se ele está falando ali para aquelas pessoas da igreja, a outra corrente fala que essa morte de que ele está tratando aqui seria a morte espiritual, né? E aí nós vamos ter um entendimento de qual que seria o pecado para a morte espiritual. É aquele também que está lá no Evangelho, que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Então, o que João... Esse é o entendimento que eu acho mais adequado para essa passagem. Não que a questão da morte física, como Paulo fala lá na indignidade da ceia, possa ocorrer também, mas isso é questão do juízo de Deus, e aí fica muito difícil para nós adentrarmos na questão do juízo, porque se não for uma certeza muito grande de um juízo divino, a morte física, ela é consectária da vida, todos nós estamos sujeitos a ela, independente de sermos pecadores ou de sermos salvos, independente da nossa condição de crente ou não. Eu acredito mais de que João ele está falando na morte espiritual, de pecado para a morte, que seria a blasfêmia do Espírito Santo. Por quê? Da alma. Porque entre aquelas pessoas que João estava lidando, nós temos que entender o contexto da época. Ele também estava lidando, além desses falsos pastores, dos falsos mestres, dos docéticos, dos gnósticos, ele também estava enfrentando os fariseus, os saduceus. E o Evangelho tem a passagem que todo mundo conhece, onde os fariseus acusaram Jesus de ser filho do demônio, filho do diabo. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitos ensinam, e eu não concordo com o ensinamento de que a blasfêmia contra o Espírito Santo às vezes você não crer, ou ser de uma religião diferente, ou de, por exemplo, se tem uma determinada igreja, ou um determinado entendimento de falar em línguas, outra vertente não acredita. Isso não tem nada a ver com blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é essa passagem do Evangelho, onde Jesus, ao enfrentar aqueles religiosos, aqueles que estavam o confrontando, o acusavam de ser filho do demônio. Ou seja, além de não crerem em Jesus, e isso acontece, nós vivemos numa sociedade que muitos não creem, mas não quer dizer que todos aqueles que não creem estão blasfemando contra o Espírito Santo. Não, a blasfêmia é, além de não crer, você blasfemar, você zombar, você acusar, você negar de uma maneira veemente, como aqueles fariseus fizeram, chamando Jesus de filho do demônio. Isso seria uma blasfêmia. Então eu acredito que dentro daquelas pessoas que João estava enfrentando, deveriam haver muitos que estavam cometendo essa blasfêmia. João estava lá pregando, tanto por quê que eu penso assim? Porque o contexto desse capítulo 5, o tempo todo João está enfatizando: vocês têm que crer que Jesus é o Filho de Deus, vocês têm que crer que Jesus é o Messias. Se você crer que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, você vai ter a vida eterna, você vai ter a salvação. E ele vem fazendo isso de uma maneira concatenada, falando sobre a fé, sobre o fortalecimento da fé. Nós estamos falando agora do fortalecimento da oração, e ele chega nesse ponto de enfrentamento desse pecado para a morte. Então, quando João fala que por esse não digo que rogue, é porque João ele tem o entendimento de que essas pessoas blasfemadoras contra o Espírito Santo, somente Deus é que pode tratá-la, que pode curá-la da forma que ele entender que, assim, que vai ser, e não nós orando por aquelas pessoas. Nós devemos orar por aqueles que estão em pecados. Por isso que ele finaliza esse trecho falando: toda injustiça é pecado, e há pecado, somos nós, pecadores. Somos nós que, na nossa vida diária, erramos, pecamos, como João explicou aqui durante toda a carta. Mas é um erro
factível, é um erro que acontece por nossas fraquezas, mas que se nós tivermos essa comunhão, essa certeza, tudo isso que ele está falando, Deus intercederá e esse pecado será perdoado. E aí é que vem o testemunho, será perdoado por quê? Porque nós cremos no Espírito Santo, nós cremos que o sangue de Jesus derramado na cruz foi para nos livrar do pecado, e nós, tal qual Jesus, seguimos os passos deles e também tivemos o testemunho da água através do batismo. Glória a Deus. Amém? Amém. Então esse é o ensinamento que João está trazendo nesse pequeno trecho, é um trecho curto, mas de uma profundidade muito grande, que nos leva a muitas reflexões, a muitas meditações, né, de como nós devemos orar, de como nós devemos interceder por nossos irmãos, e que se nós vemos um irmão em pecado, nós não devemos julgar, nós devemos sim pedir por ele, e que com relação aos blasfemadores, que Deus possa tratá-los, curá-los, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que Ele tem preparado para cada um. Então, finalizando, o que nós podemos trazer de aplicação, né, para hoje, para os nossos dias de hoje, desse ensinamento tão rico que João trouxe há 2000 anos atrás? Permanecer em sanidade e fé. Em fé, em oração, né? Que se muitas vezes nós estivermos lutando contra qualquer tipo de insegurança, de dificuldade de entendimento, é através de Jesus que vai ser essa certeza, que vai ser o nosso guia, que vai trazer. Amém. Sempre se arrependendo. Então nós precisamos aprender a orar, não apenas de acordo com as nossas necessidades, mas por tudo aquilo que glorifica e edifica o reino, inclusive a salvação dos irmãos que estiverem em pecado, né? E que essa oração ela vai ser efetiva se nós buscarmos conhecer a vontade de Deus através do estudo das Escrituras, através da leitura da palavra, né? E que a igreja é uma comunidade de perdão e restauração. Então, quando Deus pede para orarmos pelos nossos irmãos, é para que nós sejamos esse local de perdão e de restauração, esse local de fé e de oração. Então que Jesus, né, possa nos trazer muito entendimento, possa nos trazer uma elevação da consciência, né, a Ele, para que nós saibamos a forma de conduzirmos as nossas orações, de conduzirmos a nossa comunhão com Ele, para essa certeza da nossa salvação espiritual, da nossa salvação eterna, e para que nós possamos, através dessa certeza, interceder pelos irmãos. Amém? Amém.